Eu sou o pastor Ailton Alves de Oliveira e pastor da Catarina. Eu achei muito interessante participar desse trabalho, de responder essas perguntas, de interagir com vocês, com os alunos, com a professora, com a escola. Um tema muito importante, muito atual, e eu vou estar aqui falando algumas coisas para vocês. Pastor Ailton, como foi o seu processo de conversão? Eu fui criado na igreja pelos meus pais. Mas o fato de ser criado na igreja não quer dizer que você vai seguir aquela religião, que você vai se converter. No meu caso, o cristianismo, né, como evangélico. Mas quando eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, eu estava na igreja, eu vi uma pregação e aquela palavra entrou dentro de mim. A pregação foi sobre Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, a ressurreição de Cristo, o amor dele por nós. E entrou tão forte dentro de mim que eu chorei. E na hora eu fiquei pensando, poxa, mas eu sou criado na igreja, eu conheço essa história. Por que eu tô chorando? Naquele dia eu entendi que eu estava me convertendo ao evangelho. Como você chegou aonde você está agora? Eu tenho convicção da salvação em Cristo, eu tenho convicção de tudo que Jesus fez é verdade, tudo que a Bíblia fala é verdade. Eu tenho certeza absoluta disso, não só por ler, por estar escrito, mas por experiências pessoais com Cristo, com o Evangelho. O que você faz no meio religioso? Eu sou pastor e, no caso, eu sou pastor titular da igreja, né? Que tem igreja, tem vários pastores. E, no meu caso, eu sou o pastor titular. Eu cuido de uma igreja que tem aproximadamente 200 pessoas, 190 pessoas aproximadamente. E para mim é uma honra, um prazer ser pastor. Eu fui escolhido por Deus e eu não tenho palavras para descrever como eu me sinto orgulhoso de ser pastor. Já sofreu preconceito ou intolerância religiosa em algum momento dessa trajetória? Já sim. Hoje a religião evangélica cresceu muito. Nós somos praticamente 40%, quase que a metade da população brasileira. Mas na minha época de adolescente, na escola, quase não tinha evangélico. Uma sala de aula que tinha 40 alunos, se tinha 3 evangélicos, era muito. Então, a gente sofria muito, né? Muita intolerância religiosa, era muito encarnado. Na sala de aula, o pessoal zoava a gente, porque eu era crente. De domingo, meus colegas iam para o baile, festa, eu ia para a igreja. Então, eu sofri muito intolerância. Mas eu confesso a você que eu não levava isso para o coração. Eu sempre fui muito divertido, brincalhão. Eu nunca levei para o coração, entendeu? E eu sofri também depois. Eu trabalhei numa empresa durante 21 anos e as pessoas lá não gostavam de evangélico. E quando descobriram que além de eu ser evangélico, eu era pastor, piorou. Eles não escondiam a intolerância quanto à minha crença. E eu nunca fui intolerante com eles. Mas eu tirei aquilo como lição para minha vida, né? Lição de não fazer isso com ninguém. Como sua religião atua na questão da intolerância? Eu prego muito na igreja sobre isso. Eu falo muito sobre esse assunto. Assim como eu tenho direito de fazer um culto na rua, como eu tenho direito de pregar na televisão, na rádio, na internet, todas as religiões têm o mesmo direito. E nós precisamos de continuar orando pelo Brasil para que o Brasil continue sendo democrático na questão religiosa, que todos têm o mesmo direito. Eu falo para os irmãos da minha igreja isso. A gente entender que o outro que pensa diferente da gente tem a mesma liberdade de praticar o seu culto, a sua crença. Não é só a minha religião que está certa e que nós temos que ter todo espaço. Não. Eu tenho a minha crença, os meus valores, creio na Bíblia, creio em Deus, creio na palavra de Deus, mas eu tenho que respeitar aquele que pensa diferente. Isso daí, numa sociedade onde há democracia e o respeito, aí eu vou poder pregar livremente e aquele lá que pratica a religião dele poder viver livremente, sem nenhum preconceito, sem nenhuma violência. Por fim, como a sua religião muda e impacta o mundo?
Uma coisa que eu sempre falo na igreja e prego a palavra de Deus, o nosso exemplo, ele arrasta multidões. A pregação é importante, mas o exemplo é mais ainda. Não adianta eu pregar sobre amor, não adianta eu pregar que a gente tem que ser tolerante com o próximo e na primeira discussão no trânsito eu dou um soco na cara do rapaz, eu parto para agressão, para briga, não adianta absolutamente nada. Então, como a minha religião pode mudar, impactar o mundo através do nosso exemplo, através da nossa empatia com o próximo, respeito, nos lugares públicos, no dia a dia, no tratar. Isso que faz uma religião impactar e mudar o mundo. É o seu exemplo, não é a sua pregação, não é a sua religião. É o que você vive no dia a dia. Isso daí muda o mundo. Tu imagina todas as religiões fazerem isso. Não vai ter mais guerra, não vai ter violência urbana. É só a gente colocar em prática aquilo que a gente prega. Então, quero deixar aqui as minhas palavras para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, para esse trabalho. E eu estou à disposição. Que Deus abençoe vocês, tá? E eu achei muito interessante esse assunto. Fiquem com Deus.